Mas a gente percebeu uma tensão muito grande entre eles. Parecia que estavam trocando mensagens. Uma máfia ali, uma quadrilha. Sério? É uma máfia mesmo. É uma máfia. E a gente descobriu que aconteceu já com muita gente. Tem imagens de câmera de segurança, algumas reportagens mostrando esses funcionários furtando o celular. Além de insegurança, de deportação, então... Quando você tem uma viagem para os Estados Unidos, além de você se preocupar se vai ser deportado ou não, você tem que se preocupar com seus bens ali também ou não. Porque, pô, não tá fácil o bagulho. Além dos R$6 do dólar. Exato. Na cabeça deles, né? Nossa, eles estão com 4 crianças pequenas. Então, porra. Será que, tipo, eles estão distraídos Mas cuidando delas? Com E aí... certeza. Com certeza. Idoso também deve ser Pô, mais sou fácil. muito genial, Idoso. mano. É isso. Agora, qual que é a dica, então? Pra quem tem filho, no seu caso, 4 até... Nos Estados Unidos é liberado melatonina, que é o hormônio ali do sono, é uma dose bem baixinha ali pra criança. Eu não é uma coisa que eu costumo fazer, mas às vezes até o médico meu falou, olha, acho que é meio miligrama, pode dar. Isso dá um soninho, né, prolongado, ou dá sono ali na hora que a criança não tem sono. Então, pra mim, essa uma viagem boa dica. longa, melatonina. Welcome a bordo ao jato da Trip Inusitado. Galera, incrível esse podcast, gostei do roteiro, gostei da energia. Senhoras e senhores passageiros, welcome a bordo ao jato da Trip Inusitado, podcast com perguntas turbulentas. E hoje um episódio temático só de Trip Inusitada. Por quê? Nossa tripulação achou uma passageira que passou por um perrengue que nós nem sabemos direito o que é, né? Vamos descobrir hoje. Então, bem-vinda a bordo, Isabela Takaki. Bem-vinda. Isabela, seja bem-vinda. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite e por poder esclarecer e alertar as pessoas. Olha, eu tô até curioso, porque a gente não sabe realmente. A gente sabe que tem alguma coisa a ver com viagem, algum perrengue, né? O máximo que eu sei é que tem mala envolvida. Tem uma Eu fiquei mala. sabendo que tem um computador ali, eu já comecei a criar umas Computador. teorias se o computador Vamos criar uma tava na teoria antes mala. de escutar a história? Dá um Tá bom. palpite, cada um deu seu Meu palpite é o seguinte: Também tem. Foi você e seu marido, né? Foi o meu marido. Meu palpite é o seguinte: Hum. eu acho que abriram o computador deles e acharam coisas proibidas da brincadeira. Ei, Não, tô brincando. Tá. Eu acho que, sei lá, o computador deve ter pegado fogo, fumaça, e aí considerado como bomba. Tá bom. Essa é a minha teoria, não sei. O que você Beleza. acha? E aí, Luizito? Cara, eu literalmente não faço ideia, mano. Não faz. Acho que, sei lá, danificou alguma coisa no que tava ali no transporte, aí era um PC da empresa e tinha umas planilhas lá que tinha o budget de 2025 e, mano, ferrou tudo, tá ligado? São criativos. Beleza. Qual que é a sua Não, teoria? cara, eu acho que eu vou na teoria mais próxima do Gui, porque eu vi um avião que pegou fogo por conta de uma bateria. Na verdade, o rapaz estava levando algumas baterias e o avião pegou fogo, cara. Deu PT no avião. No avião? Aham. O avião todo pegou O fogo? avião todo pegou fogo. Isso tem pouco tempo, deve ter. Eu vi até o Lito que postou isso. Nossa, como é que não foi noticiado? Foi, pô. Eu não ouvi falar Você disso. não segue o Lito. Nem me segue também, que eu Tava repostei. nas mídias alternativas. É. Mas deve ter mais ou menos uns 3 meses que ele repostou isso aí. 3, Caraca, 4 meses. eu Sim, não o avião sabia. pegou fogo, deu PT no avião, porque um passageiro colocou. Tava na mala de mão. Tanto Essas é que- baterias extras? Isso, só que eu acho que era acima de 20 mil, né? Ampere, não sei. 20 mil Ampere, né? Então, e aí deu PT no avião. E aí alguns aviões da Airbus estão sendo proibidos de decolar com Carregador externo, nessa bateria reserva. Externa, né? Né, pode escolher. Bom, Isa, Legal. a gente não sabe. Você viu que a gente Ninguém tá nem aqui... chegou perto. Nem perto? Nem perto. Parabéns, Igão. Caraca. Você é péssimo. Não, então tem que ir mais longe. Eles roubaram um computador e foram presos. Agora sim. Tô chegando perto? Aham, agora Comprou sim. um notebook que era roubado. Não. O problema foi no raio-x mesmo. Não, Tá, acho- antes se apresente, por favor, e aí vamos entender essa história, essa trip Tá bom. inusitada de vocês. Bem-vindo a bordo. Obrigada, eu sou Isabela Takaki, sou jornalista, tenho 4 filhos, importante dizer isso, porque faz parte da história, os 4 Nossa. filhos pequenos. O perrengue aumenta muito. Nossa, Muito, Um meu filho já Deus. aumenta, imagina 4. Exatamente. Aham. E, então, posso começar a contar a história? Claro. A gente foi para os Estados Unidos, a gente foi pelo aeroporto de Miami, Uhum. e na volta... a gente Quando foi isso? Foi agora, eu fui no dia 2 de abril, e a volta foi dia 23 de abril. Ah, foi agora, Foi então. agora. Essa história é agora. Tem um mês. Interessante. E a gente não teve nenhum problema na ida, pelo menos a gente não percebeu nenhuma falta. E na volta, na hora de passar pelo raio-x de mala de mão, a gente estava com mala de mão, tá? Então, todas as crianças, e eu também e meu marido, estávamos com mala de mão. E na hora de você passar pelo raio-x, você tem que colocar na bandeja os eletrônicos, né? O celular, Sim. laptop.
E meu marido tava com o notebook dele de trabalho, eu coloquei meu celular, ele colocou o celular dele e o notebook e relógio, e sapato, aquelas coisas. Nossa, Aí- eu queria deixar registrado a minha raiva desse processo todo. Tem que Nossa toda hora senhora. deixar É. isso assim, tudo Não, tem que sei o tirar quê. sapato nos Estados Unidos também, né? Sapato. Sapato Nossa, também. Tudo. Quem preguiça. foi o filho da mãe que causou com o sapato que faz a gente ter que tirar agora toda vez, né? É tudo por causa do 11 de setembro. Mas pode seguir. Quem que esconde uma bomba no tênis, mano? E os funcionários ali são sempre, Nossa. né, não são nem um pouco educados, É, vamos grossos, rápido, são grossos. Aí a gente passou, e meu marido é muito atento, assim, a tudo, ele tava de olho, imagina, a vida dele, do trabalho, tava ali no notebook, Tá. e passou pelo raio-x, e nisso eles pegaram, falaram que ia abrir a mala de mão do meu marido, e ele tinha que acompanhar, não sei se é algum procedimento já protocolar de ter que acompanhar pra não ver se vão colocar alguma coisa lá, Uhum. e pediram pra ele ir um pouquinho mais no canto. Nisso, eu tava ali com todas as crianças, na loucura. Uma tava chorando, que era cedinho, com sono, tentando pegar, colocar o casaco. Nossa. E o notebook dele passou por mim, e na minha cabeça, falei, ele vai pegar ali na ponta o notebook. E, né, foi rapidinho, ele acompanhou a revista da mala dele, voltou e perguntou pra mim, cadê você viu meu notebook, você guardou? Eu falei, não, acabou de passar por aqui, eu achei que você fosse pegar. Não peguei. Olhou na bolsa, será que eu não coloquei, né, sem perceber? Não. A primeira coisa que vem pela cabeça é que a gente imagina que alguém, um passageiro, ou pegou, né, por engano, ou furtou mesmo, mas um passageiro. Aí, quando vocês perceberam que não pegaram o notebook, vocês já tinham saído daquela areazinha Não, da ele tava ali. Tava ali ainda, Na no meiozinho. esteira. Tava ali na esteira, Tava né? Naquela esteirazinha de... aqueles negócios, esteira rolante lá, né? É. No final dela. No final dela, a gente tava ali Eles na estavam ponta. ainda praticamente no raio-x, então. No raio-x ali, Nossa. a mulher ainda tava pegando as bandejas. E o que eu pensei também? Ela, acho que não viu o notebook e colocou, empilhou nas bandejas Tá bom. ali. Aí eu fui perguntar pra ela, foi super grossa. I don't know, não sei. E assim, vamos pedindo Vai pra embora, sair. vai embora. E nisso tinha umas pilhas ali, eu comecei a dar uma olhada, né? E ela não gostou até que eu comecei a mexer ali nas coisas dela, mas realmente não tava. E imediatamente a gente foi falar com segurança. O segurança falou, né, falando, né, às vezes falava inglês, às vezes falava espanhol. Tava todo mundo muito Qual tenso. aeroporto mesmo? De Miami. De Miami. Só fala espanhol. Ele era assim, mexicano, sei lá, falava Sim. espanhol. E meu marido foi perguntar, falou, olha, acabou de sumir meu notebook, eu queria ver as imagens de câmera de segurança. Assim, isso passou por ninguém não quis dar atenção, o segundo não quis dar atenção, o terceiro, que tava ali numa cabine do lado, que deu uma atenção maior, porque meu marido falou, não, eu vou chamar a polícia. Que eram seguranças que pra mim, sei lá, são policiais também, porque eles vestem assim, com também não uniforme, sei, né? são Aquela funcionários do farda aeroporto, toda. né? Até tem distintivo, Sim. geralmente. Pra mim, um agente ali, né? Sim. Se sente segura. Você nunca vai imaginar que possa acontecer justamente com a equipe ali. E a gente queria as imagens de câmera de segurança pra poder ver o que aconteceu. Se alguém levou por engano, o que aconteceu com o notebook. E ele não queria... E na hora, foi muito estranho. Ele abriu uma gaveta e deu um MacBook velho. Ele falou, é um MacBook? Tirou um MacBook velho e entregou pro meu marido. Que isso? E, tipo assim, o negócio tinha acabado de acontecer. Não sei o que passou pela cabeça dele, que tava... Não sei se eles fazem isso pra despistar também, eu não sei. Sei que foi muito estranho. Aí ele pegou e entregou assim, meu marido falou, não é esse aí, meu, é novo. Ele guardou, e nisso ele ficou muito assim no celular, trocando mensagem, né? O procedimento, na minha opinião, deveria ser outro, ou chamar o de segurança, né? Ou ligar para segurança. Mas a gente percebeu uma tensão muito grande entre eles. Parecia que estavam trocando mensagens. Uma máfia ali, uma quadrilha. Sério? E nisso, meu marido falou assim, ele não tava se conformando, ninguém tava dando atenção, tava todo mundo grosso. E ele falou, espera ali no banco com as crianças, que eu vou tentar resolver aqui, pegar essas imagens de câmera de segurança. E já que a gente tá nessa temática de viagem aqui, eu queria indicar pra vocês o aluguel familiar. Você que tem dificuldade de encontrar aquela casa pra ficar com toda a sua família juntos, né? Quem não gosta de ficar com toda a sua família, né? Bom demais. Casas para até 40 pessoas, estilo Airbnb. Só que aluguel familiar, eles trabalham muitas vezes com casas para caber 20, 30, 40 pessoas, tá? Em Pra você Natal, Ano conseguir Novo, que é reunir, difícil achar. para você conseguir reunir todo mundo, exatamente, nessas datas principalmente comemorativas, né? Carnaval, Ano Novo, Páscoa, né? Réveillon. Entre em contato com eles, eles vão ter casas em Juqueí, Ilhabela, gente, Ilhabela. Só pra que delícia, hein? Maravilhoso. Mas tem um friozinho aí ou não? Nossa, também tem no friozinho, também tem Campos do Jordão. Oh, Quem não gosta de comer aquele que fundi, delícia. né? E tu também. E tu também, fica próximo de São Paulo também, e Campinas. Gente, já fiquei com eles, não sei nem quantas vezes, tô tentando pensar aqui, nem lembro quantas vezes. Mas entre em contato com eles, o QR Bom Code demais. tá aqui e faça sua reserva.
Nisso eu fui num banquinho ali na frente, tinha uma outra família do lado procurando o celular. Não acredito. Aí... É muita coincidência. Né? Muita coincidência. Aí a gente começou a conversar, ele falou, olha, a mulher falou, meu marido foi no banheiro, porque pode ser que ele tenha esquecido no banheiro, porque antes de passar o celular aqui, mas ele tinha certeza de eu passar o celular na esteira. Tá Mas bom. ele foi ver no banheiro, não tava no banheiro. Aí perguntou também a mesma coisa, ninguém queria dar atenção, o celular tinha passado pela esteira também. Ou seja, eu falei, isso aqui tá muito estranho, o notebook sumiu agora, o celular sumiu agora. E era uma família grande também, a mesma característica Tá, nossa. ofereceram o notebook, o MacBook do nada também pra vocês. Esse aqui, tó, meio que já Do dá nada, também. tava tudo muito estranho. Já aceitava, Igão? Você já pegava ali Pô, o se Mac o meu, velho? se o meu fosse inferior, né? É. Tô brincando. Ah. Aí a gente viu que não ia desenrolar, já tava na hora de embarcar. Meu marido falou, ó, vai lá com as crianças embora que eu vou ficar aqui até resolver. Aí eu já tava até me preparando psicologicamente pra Nossa. passar Uhum. 8 horas no voo com 4 Nossa. crianças pequenas, mas Nossa. tudo bem. Imagina. Mas eu tava engajada naquela causa, eu já tava desconfiando da segurança já, eu falei, não é possível, isso aqui tá muito estranho. Uhum. E daí ele chegou lá pra esse segurança da cabine e falou assim, eu não saio daqui sem saber o que aconteceu com o meu notebook, quero os imagens de segurança, tô chamando a polícia. Aí ele ficou com medo, acho, e chamou uma outra mulher, a que tava na esteira, fez a revista da mala dele, eles conversaram. E seu esposo fala inglês? É, Aposto que isso ajudou. Imagina pra um Não, cara com que não certeza, pra fala, desenrolar cara. isso? É. ele fala, assim, entende? Não é fluente, mas fala. Sim. Eles mas estavam se entendendo. Nem os espanhol lá falam, velho. Então, eles estavam falando mais espanhol até, Ah, porque entendi. eu era Só- brasileiro. Só cortando um pouquinho, eu lembro que quando eu pousei no aeroporto de Miami, fui pedir uma informação, fui falar Só inglês com a espanhol. pessoa. A pessoa não sabia, funcionário do aeroporto, não sabia falar inglês. Que isso? Aí até falou assim, ó, eu falei com uma pessoa específica assim, ela falou assim, ih, fala inglês. Aí passou pra outra e falou assim, ih, também não fala. Falou assim, habla espanhol? Aí, juro por Deus. Mas então, acho que eles percebem. Ele tentou até falar inglês, mas aí ele respondia em espanhol, né? Porque Sim. ele percebeu que a gente era latino. Aí veio essa mulher das bandejas e falou assim: você já viu na sua mochila? E ele já tinha visto, tinha certeza que não estava na mochila, porque a mochila estava sendo revistada. Uhum. E já tinha visto também. Ele falou: já vi. E foi abrir a mochila Tava lá. pra ver de novo, pra mostrar pra ela que não tava. Ela não deixou abrir, falou: não, dá aqui a mochila. Ah, Ela pegou a mochila, levou lá atrás da esteira, logo voltou, jogou assim, ó, tá aqui, ó, notebook tava dentro da mochila. Nossa, é uma máfia mesmo. É uma máfia. É. E a gente descobriu que aconteceu já com muita gente. Tem imagens de câmera de segurança, algumas reportagens mostrando esses funcionários furtando o celular das pessoas. aham. Com os próprios funcionários, seguranças. Caraca. do Já aeroporto. se tá até tranquilo ali, né? E assim, é uma coisa que foi um fato, não é assim, suspeito que foi. Não, a mulher não tava o notebook na mochila dele, Aham. ela quis forjar, não sei, pra que alguém visse nas imagens, né? Se Aham. tava, E aí Porque joga ele a culpa ameaçou nele. chamar a polícia, por isso. sim. Nossa, tinha que ter chamado mesmo assim, eu acho, a polícia. Mas a gente tava atrasado daí, ele já ia quase perder o voo. Ah, tá. Mas, Isso. tá. E isso acontece justamente, as pessoas não vão atrás, porque as pessoas estão ali atrasadas, Bora. vão perder o Sim. voo, vai Não tem como embora. resolver isso. Exato. Ou nem imagina que foi lá que perdeu. Você imagina que esqueceu no Aham. avião, você Sim. imagina que esqueceu no banco, mas nunca numa Você nunca vai ter esteira. Mas, culpar um caraca. policial ali, talvez, né? Que a gente tem uma Exatamente. imagem de um Eles, agente ali. eles usam, assim, uniforme, né? Uniforme. Exato. E A ordem maior ali, né? De proteção, É, de muitas proteção. vezes, tá lá pra ser... Não, e outra nos Estados Unidos, você imagina no então, Brasil. exatamente. Em Guarulhos, né? Não em Miami. A gente fica pensando nos policiais lá do aeroporto e a gente vê eles como uma autoridade, tipo, caramba, me ajuda a achar Aham. quem roubou. E eles mesmo estão Exatamente. roubando. Cara, que bizarro. Verdade. E aí ele conseguiu depois pegar o voo? Conseguiu. Nossa, que Já bom. tava quase fechando, mas conseguiu. Conseguiu pegar. Tá, e agora? Vocês pensam em fazer alguma coisa? Então, a gente conseguiu um e-mail a gente reportou tudo o que aconteceu, a gente ainda Tá. não teve resposta. Tá bom. É o que falaram. E algumas reportagens entraram em contato com a gente para conseguir dar mais visibilidade para esse Verdade. caso, para Sim. começar a ter, porque é uma investigação muito fácil, só vendo na É, câmera. só vendo na Ah, câmera. ali. Sim. E tem outras É. pessoas que já passaram por isso mesmo. Já, você falou, né? quando eu postei o vídeo, até Ah. vocês chegaram até mim por causa desse vídeo que a gente publicou, porque eu fiquei tão indignada. Meu marido nem gosta de aparecer em nada, Tá. mas ele gravou comigo para explicar Por causa da melhor. raiva, Tá né? bom. Porque a gente ficou com muita raiva. A gente se sentiu, né, muito desprotegidos e ali muito vulneráveis ali diante da Sim. polícia. A gente ficou, eu pensei em gravar a todo Na momento hora. ali. Na hora ali. Na hora, mas ela tava tão grossa, eles estavam tão assim, é meu país, assim, eu fiquei com medo de, sei lá, colocar alguma coisa boa, não sei. Eu fiquei com Uhum. medo de ficar gravando Tá. e eu tava ali com as crianças, por isso eu não gravei. Mas se a gente conseguir as imagens de segurança, vai ter tudo ali, Vai né? ficar. Tudo que aconteceu vai ter. Não, eu fico me perguntando, talvez, alguns fatores que, pensando na cabeça deles, meio que ajudava a meio que fazer esse furto.
Como que tava a fila na hora do Tava heavy? cheia. Tava Miami muito é sempre cheia. Miami, lotado, nossa, lotado. Miami é cheia. absurdo. Se você não tem aquele clear, tem a tal de clear, né? Pra você furar a Clearance, fila. é. É o clear. E aí, se você Porque não aí tem, eu meu irmão, fico nossa. pensando, por exemplo, na cabeça deles, né? Nossa, eles estão com 4 crianças pequenas. Então, porra. Será que, tipo, eles estão distraídos Mas cuidando exatamente, delas Com e aí... certeza. Com certeza. É, Idoso também deve ser Pô, mais sou fácil. muito genial, Idoso. mano. É isso. É É isso. literalmente o que ela falou. Para! Não, mas é porque é curioso, porque ele literalmente, o computador, pelo que eu sei, ele tem que passar na bandeja Na bandeja. sozinho, né? Sim, tava sozinho. Tipo, Passou eu, sozinho. quando vou, eu fico vidrado ali na hora, Nossa, pra, eu tipo, também. pô, o negócio tá É, saindo. então, eu não consigo, porque foram segundos, porque ele tava ali na Aham. revista, ele viu o notebook chegando, eu vi passando, eu virei pra minha filha, eu virei e não tava mais. Foi muito rápido. Caraca. E aí a criança correndo, chorando. Não, impossível. Nossa, os É. caras são muito. Nossa. Se você que tá assistindo já aconteceu isso com você, comente aqui, que a gente quer saber os casos de vocês também. Mas, cara, Aham. que triste, porque assim, eu sou muito fã dos Estados Unidos, né? Eu morei lá há 5 anos. E lá geralmente tinha a fama de ser um país honesto, né? Exatamente. Lá tem essa reputação. Inclusive, eu já perdi meu passaporte num avião, que eu dormi, ele caiu na aterrissagem, e me devolveram, cara. Me devolveram meu A passaporte. companhia aérea? É, a companhia aérea conseguiu me devolver. Sério? Olha isso, eu fui pra Utah, Aham. porque eu fui Eu fazer tava em um... Utah. Ah, foi em Utah o seu? Eu sou mormon. Utah Ah, é? é a sede dos mormons. Caramba, é verdade. Tem muito lá mesmo. E aí eu fui pra lá fazer um teste num time, Aham. e aí na volta, eu ia voltar lá pra Minnesota, que é onde eu acabei ficando, só que na volta eu não achei meu passaporte. E aí eu tive que pegar 1 dia e 13 horas de ônibus, porque eu não Nossa. pude pegar o avião de volta. Depois eu fui descobrir que eu poderia ter pego o avião mesmo sem passaporte, se eu tivesse feito tipo um BO Boletim assim. de ocorrência. É, mas eu fui de ônibus mesmo, peguei 1 dia e 13 horas de trem, ônibus. Tá, de mas aí viagem. devolveu. Mas devolveram depois de, sei lá, uma semana, eu entrei em Mandaram- contato com a... Tá. Então lá tem essa reputação de, tipo, Uhum. vão te devolver se Honesto, você perder sim. e tal. Cara, que triste que tá acontecendo isso lá agora. Quando é na companhia aérea, eles falaram que eles se responsabilizam e tem um procedimento mais protocolar, assim. Agora, quando é no aeroporto, é mais complicado. Muita gente falou que já teve muitos problemas com o aeroporto de Miami, que é o De Miami, de então. Miami. Então, eu fiquei muito chocada, porque realmente é isso, os Estados Unidos, né? Quem vai imaginar? As penas lá, criminais, são muito duras. Uhum. Até que, porque se acontecer uma investigação, realmente eles vão ser severamente punidos. Sim. Sim. Mas eu acho que nunca aconteceu, né? Porque É. continuam fazendo. E o mais, Aparentemente é recorrente também, né? Tipo, Parece. você falou. Sim. e o mais incrível é que não é uma pessoa ali que pegou, né? Parece que tem toda Um grupo uma que tá... quadrilha ali, Uma uma quadrilha. Uma quadrilha. quadrilha mesmo. É. Aham. E desse Porque vídeo que você eles postou, teve mais algum comentário? As pessoas que perderam alguma coisa? Muitas pessoas já perderam celular, perderam cinto. Teve uma mulher que perdeu o cinto. Nossa, roubaram cinto de Roubaram marca, assim. cinto, deve ser, Deve de ser. marca. Meu Nossa. Deus. Celular, falaram. Nossa, falaram também no aeroporto, acho que de Londres também já aconteceu, e de No Madrid. Heathrow. Mas assim, eu fiquei muito impressionada, sei lá, acho que 80% assim, dos comentários são de pessoas falando que perderam Que coisas já no raio-x. aconteceram também. É. E aí, de vez em quando, você acha que é um caso esporádico que aconteceu com você, putz, esqueci em algum lugar. E aí depois você solta exatamente um vídeo desse e fala assim, caramba, então não perdi. Faz Realmente sentido. pode ter sido roubado. Foi roubado. Então, realmente é importante você trazer à tona, né, esse questionamento, principalmente do aeroporto de Miami, né, que tá acontecendo com todo mundo, para as pessoas saberem que isso tá acontecendo, né? Cara, pensando surreal, bem mano. agora... Não é possível. Acho que não. O quê? Mas eu voltando de Miami, eu perdi o carregador do Mac da Carol. O carregador do computador. Não perdi o computador. Mas o carregador eu não sei onde foi parar. Carregador. Não sei se eles roubariam isso também. Agora tu não vai achar. Tudo que você perde agora em viagem vai achar que... Buraco Achar que negro foi- ali, aquela... Vou processar o aeroporto. Perdi alguma coisa em Miami, foi no aeroporto. Mas esse que é o ponto. Às vezes você vai se dar conta depois, né? Às vezes chegou no Sim. hotel, você vai falar, caramba, cadê? Não, se você estiver no outro país, qual a chance de você conseguir, né? Resolver. Resolver. Uma coisa é a companhia aérea te mandar de volta, outra coisa é o aeroporto vai te mandar de Aham. volta. Não tem Com quem eu como falo? resolver. Faz sentido. Nem o Com quem eu advogado. Como é que o advogado do Brasil vai resolver isso lá? Né? Nossa. Não tem como. E eu que vou com doleira ainda, é um prato cheio pra eles, né? Só pegar a doleira de Dinheiro, teve dólar. bastante gente que falou que perdeu dinheiro Dinheiro. Dinheiro. é? nessas bandejas. Caraca. Caramba. Então, ó, a gente tava longe. Nossa, muito longe. Eu achei que ia explodir o avião, mas depois eu fui pro roubo. Eu fui pro roubo depois, né? Não, você falou do roubo, você foi mais próximo mesmo. Eu tô pensando aqui, porque, caralho, que merda. Não, eu tô achando curioso que os Estados Unidos, nosso segundo episódio aqui falando nesse tema, que agora também tem a pauta de, além de insegurança, de deportação. Então,
Quando você tem uma viagem para os Estados Unidos, além de você se preocupar se vai ser deportado ou não, você tem que se preocupar com seus bens ali também ou não. Porque, pô, não tá fácil o bagulho. Além dos mano. R$6 do dólar. Exato. Exato. $6 Que também, Meu né? Deus. Exato. Verdade. Vocês já tiveram algum perrengue em viagem assim? A gente escutou a trip inusitada dela. Vocês tiveram uma trip inusitada, alguma de vocês também nesse sentido? Já foram roubados em viagens? Roubados. Ou assaltados, não sei. Será que eu já fui em alguma viagem assaltado ou roubado? Não tô lembrando Assaltado agora. nada. E aproveitando a nossa temática de viagem aqui, nada melhor do que a gente lembrar de quem? A Duale Viagens. Duale. Falar da nossa agência, que caso você esteja precisando de uma agência de viagens, São top, hein? os caras mandam bem demais. Eu já voei com os caras muitas vezes. O que acontece? Tem lá, você cota sua passagem no Google Flights, no Skyscanner, você manda o print pra eles do preço. Se eles não baterem o preço, eles simplesmente te dão um voucher ali do Outback de Duvido. R$50. Eles batem o preço do Google Fly? Eles batem Se for sempre, cliente, cara. os caras dão mesmo. Não? Os caras dá um voucher de batem no R$50. peito e, mano, tem que peitar mesmo. Cota lá, próxima viagem que você tiver, não perde a oportunidade. QR Code subindo aqui na tela, então entre em contato com os caras, garanto que você não vai se arrepender. Graças a Deus, assim. É. Eu me lembro de uma história, envolve mala. Eu achei que, tipo, tem um pouquinho a ver, só que é mais um pouco engraçado e inusitado essa, porque eu me lembro. Foi inclusive até no aeroporto de Campo Grande, quando eu tava indo pro seu casamento. Ah, de Campo Grande. Nossa. E que eu fiz uma escala lá. E aí eu tava andando, tinha um homem andando na minha frente com aquelas malas de mão. E era uma rampa, né? E era uma rampa, tipo, bem íngreme, assim. E ela era, sei lá, tinha uns 15 metros, assim. Rapidinho, quando o Luizito vai contar uma história, a gente realmente não sabe o que vai acontecer. Mano, É muito aleatório. bom, É uma parada meio surreal. Não. É muito boa. Vai. Só que ainda bem que eu não tava, tipo, envolvido. Foi Tá. um strike praticamente na pessoa lá no final. Mentira. Mano, vocês não estão entendendo. Tinha meio que um café, assim, era um France Café lá, esses... Sei. Não é um Starbucks da vida, mas era lá que tinha aquelas mesinhas que as pessoas sentam lá, ficam trabalhando aí. Aham. Tinha o cara numa call lá, fazendo uma reunião. Tava focado ali no computador, no trabalho. E vinha o cara lá, ele perdeu o controle da mala e ela começou a deslizar a rampa. E ela, tipo, foi desgovernada em direção da pessoa, tipo... E No ele não café. Mano, no café. Ela tava lá fazendo do nada. Pum! Bate com tudo na mesa no computador dela. Tem a ver um pouquinho do computador? O café caiu no computador? Não, deu strike no computador. Eu só vi o computador Nossa. voando assim, ó. Caiu no chão? Falei, caiu no chão, mas acho Sim. que deu tudo certo lá. O cara, mano, desesperado, ele não tava nem esperando. Imagina se fosse nele. Ia ser um Deus, strike mano. nele, tipo. Caralho, que Eu já vi um loucura. pessoal caindo no aeroporto, mano. Aquela correria, Não, e eu só tive a visão privilegiada, porque eu tava vendo, tipo, panorâmica, assim. deu ó. risada ou não? Ou você ficou em choque? Eu fiquei em choque. Eu ia Meu dar muita Deus, se risada. fosse eu, tipo. Eu ia dar risada, mano. Nossa, É. não. Coitado da pessoa. E você já passou um perrengue? Ou uma trip inusitada sua, ó, Igor? Cara, perrengue meu, comparado com o de vocês, assim, nem se compara. Ah. Não, dela ainda, pelo amor de Deus. Nossa. Não, teve perrengue lá de... não perrengue, né? A gente quebrou a cama lá do hostel em Miami. Vi Mas- que Airbnb. Ele pulou lá e quebrou a minha cama, inclusive. Parabéns. Mas nada demais, assim. Cara, perrengue Lembrando. que eu tive mesmo foi pra tirar o meu visto, que eu quase não consegui tirar, porque parece que tá ficando mais difícil, né, pra tirar o muito visto difícil. americano. Nossa, essa história é boa. O meu é o seguinte, eu tive meus documentos roubados, né, meus dados, meus documentos, e fizeram uma conta minha falsa no Facebook, se eu não me engano, e estavam fingindo que estavam vendendo dólar com o meu nome. Uhum. E aí, alguém caiu nesse golpe, deve Não, ter... inclusive, um amigo meu que jogou basquete comigo também falou assim, cara, olha essa foto aqui, as pessoas estão denunciando essa pessoa e esse cara não é seu amigo, Igor? Até mandei um print no Facebook e falei assim, Gui, então, cara, o que tá acontecendo? Porque eu já conheci ele, era mais próximo dele, falei assim, cara, tá acontecendo, acho que alguém tá usando sua identidade e tal. Ou seja, uma pessoa que não conhecia ele mandou mensagem que sabia que eu era meio em comum dele. Sim. Nossa. Aham. E aí alguém deve ter ido na polícia, porque deve ter perdido muito dinheiro, né? E aí eu, quando fui renovar meu visto aqui no consulado, foi negado. Aí eu falei, como assim? Aí o cara, na verdade, não foi negado. Ele me chamou numa sala. Uhum. Eu percebi que tava demorando muito. Porque geralmente eu só converso com os caras lá e, tipo, tchau. Só que tava demorando. Aí eu fiquei. Aí eles me chamaram pra uma sala. Uhum. E aí eu tive que me explicar sobre isso. O cara perguntou sobre esse caso dos dólares. E ainda bem que eu acho que meu inglês é bom, né? Porque eu falo fluente. Porque tinha um brasileiro e ele achou que eu ia ter que falar com ele e ele falar pro cara. Quando ele percebeu que eu era fluente em inglês, ficou só eu e o americano, direto conversando. Ele entendeu Tá que bom. era uma fraude. Aí eu tive que explicar pra ele. Eu falei, eu tenho o Police Report, que é o BO, motivo de ocorrência, roubaram meus dados, minha identidade e tal. E aí eu tive que explicar e depois de um tempo liberaram e aí eu consegui renovar o visto. E toda vez que você vai, eles te param na salinha
tem ou não? Não, Mas- agora faz tempo que eu não vou. Então eu vou ter que descobrir isso Porque quando tem eu for. gente que, quando é parado na salinha uma vez, é sempre. Ah, tá. Tem gente da família, né? Tá. Que uma vez que foi, toda vez vai ser. Então a Franciele falou isso quando a gente entrevistou ela. Ela sempre é parada, né? Cara, eu conheço uma amiga minha, ela é sempre parada também, porque tem uma pessoa que tem o mesmo nome e sobrenome dela que é criminosa. Que é tipo, tá procurada, assim, tá ligado? E aí, como ela tem o mesmo nome e sobrenome, toda vez que ela vai, param ela pra ver se não é ela. Caralho. Porque Nossa. Ô, Isa, a fato de curiosidade, até você, jornalista, deve saber bem desse tema, assim, até nesse processo de renovação. Tem uma maneira que os americanos, principalmente, eles têm um jeito ali de identificar aquelas pessoas que têm uma ameaça maior, através do visto, alguma coisa assim, alguma Então, eu curiosidade? vi, inclusive, numa reportagem Uhum. em relação às 3 estrelas, são 3 ou 4 Ah, estrelas que tem embaixo da foto do visto. Daí, vai todo mundo conferir. Aham. Aí, Mas será embaixo que da é, foto será do- que é será que é conspiração? Será que é real Então, mesmo? eu fui ver o meu, assim, eles falam que é o seguinte, são 3, é uma pessoa que eu acho que não faria fake news, então Tá, é entendi. confiável. Respeitado. Eu não, assim, pra ser sincero, eu não confirmei na fonte lá no Sim. consulado, mas é uma pessoa respeitável. Eles não devem nem falar, deve ser secreto. Deve ser secreta essa informação, mas eu achei que faz muito sentido, porque são 3 estrelas. Se você tiver uma estrela pintadinha de preto, é porque você não oferece nenhum risco, né, de deportação nos Estados Unidos. Se você tiver 2, você tem um risco intermediário, eles vão ver suas redes sociais. Tá bom. Se você tem 3 estrelas, você é um risco alto, eles vão ver sua conta bancária, vão investigar a fundo Tá. sua vida. Deus o livre. E eu fui ver, quando eu vi isso, eu fui ver no meu, o meu tem 2 estrelas, porque meu visto já foi negado 2 vezes. Nossa. O meu tem 2 estrelas. O meu marido tem uma só, porque o dele nunca teve problema com nada em Meu relação tem ao visto. 5. Então, acho que Ela tá falando, vai ser tipo GTA, tá ligado? Você tá chegando, a polícia tá te caçando, tá ligado? GTA é um jogo de videogame, que é quando a polícia tá te procurando, tem 5 estrelas pra você. 5 estrelas, eles olham seu chat GPT. Aí ferrou. Nossa, aí Se eu- você tá Se incrível. olhar seu chat GPT, ferrou. verdade. Mas eu acho que ninguém tá com visto aí. Cara, Ué, Pior que eu tô com essa curiosidade aqui É. agora. Eu queria Será que eu saber. tenho Eu uma não tô foto? É com que meu. ninguém tem foto do visto, né? A pessoa normalmente tira foto do passaporte. passaporte. Passaporte, né? Mas é embaixo da foto do visto. Eu acho que faz muito sentido. E eu acho que quem é parado na salinha é quem tem 3, geralmente. Tem que fazer essa Nossa. relação. Vou até perguntar pro meu cunhado. Ele que Caraca. sempre vai nessa linha, se ele tem as 3 estrelas. É, cara, eu acho que deve ter a ver, sim, alguma coisa, né? Por que tem uns, outro tem 2? Deve ter algum motivo, né? Não, deve ter. Até dar uma olhadinha também. Cara, engraçado que, tipo, pra mim, eu nunca imaginei isso. Sei lá, às vezes era muito mais só do design ali, do visto. Aham. Tem bandeira. Só pra deixar bonito. Tá ligado? Tem as bandeiras lá, as estrelas na bandeira dos Estados Unidos. Eu falei, tá, patriotismo. Deve ter sido debaixo da lá. foto? É embaixo da foto. É logo embaixo Chegar da em casa, foto. vou ver. Ah, não, tô ansioso. Acabou Embaixo já. da foto. E pra você que quer ter seu canal no YouTube ou quer fazer uma apresentação em seu portfólio, montar sua logomarca, né, apresentar no trabalho, vamos indicar aqui o Estúdio Das, tá? Eles fazem thumbnail pra você, eles fazem apresentação no PowerPoint, criam sua logomarca, fazem muita coisa. Carrosséis lindíssimos. Ah, Isso é, e são ó. coisas personalizadas, não é aquele negócio que vai ser padrãozão que todo Não. mundo copia e cola. É vai ser único, personalizado. Estético, altamente estético. Isso, você pede ali no seu ramo, eu quero aqui apresentar sobre financeiro, sobre saúde, sobre agro, ele monta uma apresentação pra você, ou cria sua thumb, ou cria o que você precisar. Então tá aqui, dá as QR Code na tela, chama eles lá que eles vão dar uma condição muito especial pra você. E falando de viagem, cara, pra você viajando com 4 crianças, eu imagino que isso seja complicado, né? Inclusive, quem nunca pegou aquele voo onde tem uma criança que não para de espernear? Nossa, parece que você tava no meu voo quando eu voltei de Porto Velho. Foi assim? Tinha uma criança que ela não parou de berrar o voo inteiro, cara. Quanto tempo de voo? Foi 4 horas. Nossa senhora. Mano, Um voo longo. é quase né, cara? internacional, É. velho. Mas, mano, sério, ela não parou. E, tipo, eu começo a ficar meio numa aflição pelos pais. Aham. Eu fico, sei lá, numa posição meio incomodada, assim. Tipo, eu fico imaginando como que é Uma isso. posição. De repente, Não, tá. você, como mãe, assim. Até, rapidinho, eu vi um caso também que viralizou na internet, que uma mãe, ela fez vários pacotinhos assim com docinho, com um recadinho assim, vocês pode viram crer. isso? Ah, E aí deu pra legal. vários passageiros da classe ali. Não, Ela- deu pacotinho. Ela deu um pacotinho falando assim, ó, nossa primeira viagem, desculpa pelos meus filhos estarem incomodando, Uhum. eles choram, tal. Ela entregou, tipo, tinha uns docinhos assim dentro também. Que da hora. Ela saiu entregando, achei isso bem legal também. Mas como que é pra você? Qual a idade dos seus filhos, inclusive? Tem técnicas, né? Como é que é? Tem 8, 7, 3 e 2. Nossa.
Então, foi a primeira vez que a gente viajou sozinho, né? Só eu e meu marido sem babá, sem ajuda. Sim. Porque às vezes que a gente foi de avião, tinha mais alguém pra ajudar. E tem uma coisa também que é muito interessante. Tem uma amiga minha, que ela tem 12 filhos. E ela... 12 filhos? Você tem que entrevistar ela, Coração de Mami. Maravilhosa. Eu sei quem é. A Mari. Eu sei quem é essa menina. Todo Eu mundo sigo ela no deve- Instagram. Caramba, vamos chamar ela de os E 12 tá filhos. grávida do 13º. Sério? Sim. Não, quantos anos ela tem? Minha idade, ela tem... Acho que ela deve ter uns 37, 38. Caramba, 13º. Caraca. Imagina pra viajar, quase que freta um avião, né? É verdade. Não, Ela deve ser, a companhia deve amar ela. Exato. Não, vou dar meu cartãozinho pra vocês, tem uma agência de viagem, pra vocês viajarem comigo. Exato. Uma família de 6, uma família de 14, né? 12 mais 2. Não, então, isso que eu ia falar, porque ela tá me dizendo que a cada 2 crianças precisa de um adulto. Como Então- assim? Então ela não pode viajar, ela e os 12 filhos? Não, ela tem que, então, Ah, ela tem precisa que em ter, 6, né? dependendo, acho que a idade é de 8 pra baixo, precisa de um adulto pra cada 2 crianças. Então, ela tem que levar um adulto pra cada 2 Então não crianças. poderia nem viajar se não tivesse os adultos. Não, ela tem que viajar toda vez que ela Aham. viaja. E o meu, eu tô no limite, né? Se eu tivesse mais um filho, eu ia ter que levar um adulto, né? Por isso que eu tava Caramba. falando isso. A gente tava aproveitando que a gente consegue levar, não precisa levar esse adulto a mais, mas geralmente a gente leva, mas essa viagem a gente não levou porque a gente ia visitar familiares, ia ter bastante gente pra ajudar a cuidar. Aham. Mas se eu tivesse um filho a mais, eu ia ter que ter mais um adulto pra Nossa. acompanhar no voo. E Curioso, isso às vezes é bom, porque às vezes acontece de separar a poltrona, né? Coloca a poltrona de 2 crianças longe dos pais. E, isso é muito ruim. Você precisa estar perto dos filhos, principalmente claro. quando eles são pequenos. Sim. E com esse boom, com esse auge que aconteceu no caso da Jennifer, A diva do avião que veio aqui, inclusive, o episódio está disponível. que é muito louvável, né? Concordo ali com o direito dela, mas se generalizou muito e eu acho que as pessoas ficaram muito intolerantes depois disso. Então não tem nenhuma tolerância. Você fala em trocar, as pessoas já viram, não vou trocar. não vou Hoje trocar, em dia não- tá assim? Tá assim. As pessoas não querem nem saber o motivo, né? Que uma criança de 3 anos está lá sozinha. Então, as Aham. pessoas, eu sinto essa intolerância e vejo relatos também. Tem uma influenciadora, que é da minha cidade, a Luísa, ela reportou isso no Instagram dela, dizendo que ela estava com 2 crianças pequenas, ela tem uma de 1 aninho e um menino de 3 aninhos, ela estava viajando sozinha, e já estava um caos de atraso de voo, e daí no fim ela teve que aceitar lá o voo com as poltronas separadas, né, na esperança de que iam colocar junto, e as pessoas intolerantes, não querem saber. Caramba. Meu direito aqui, minha poltrona, mesmo se Caraca. pagou ou não. Então a gente precisa ter também esse bom senso, Sim. né? Não é porque Sim. aconteceu o caso da Jennifer, tudo bem, que era uma birra, né? Que foi uma coisa desagradável. Uhum. Mas nem sempre é birra, é porque por necessidade mesmo. As Aham. crianças Sim. precisam estar perto ali dos filhos, nem se Aham. for ali na poltrona de trás. Então, e em relação à preparação, né? Como a cada mãe sabe a rotina do filho, né? Só antes de entrar nisso, eu acho que realmente tem casos e casos, mas até o argumento da Jennifer, que é o que me preocupou, que ou foi outra pessoa que comentou, foi ela, acho que foi ela mesma, que teve um caso de uma pessoa que trocou de lugar e a pessoa que fez uma coisa ilegal foi, acho que no banheiro fez uma coisa ilegal e aí a fumar, aeromoça... Foi uma fumar, assim. foi fumar, eu Foi vi esse fumar, caso. né? E aí a aeromoça anotou e falou, você tá em qual lugar? Esse, tal lugar é esse nome. E aí a pessoa que trocou de lugar Foi punida. que foi punida. Então, assim, eu acho que tem casos e casos, né, cara? Quando você Sim. vê uma mãe com uma criança, Aham. tipo, tem que ter Nossa, talvez um jogo de criança cintura, pequena, com mas certeza. tem os riscos também, né? Uhum. Exatamente. Você tem que analisar e sentir ali, né? Sim. Se a criança for maior, né? A criança consegue até ficar sozinha, mas se for uma criança menor. Perfeito. Mas acontece isso mesmo. E Aham. tem esse risco de em relação a crimes, né? Sim. A pessoa deixar Por que alguma que as coisa. companhias aéreas separam quando compra? Então, foi nesse caso aí que ela falou. Tipo, foi um voo atrasado, que deve ter acontecido alguma desconfiguração do avião. E quando você vai comprar um voo e tem uma criança, se eu não me engano, abaixo de 12 anos, ela tem que estar acompanhada de um adulto acima de 18, entendeu? Na verdade, não acima de um adulto, que seja Aham. responsável por ela. Mas como ela falou assim, o voo estava atrasado, deve ter desconfigurado as poltronas do avião, aí foi entrar sentando cada um em um lugar. Uhum. E aí por isso deu esse problema. Na esperança de você conseguir trocar, né? Sim, que com vão certeza. sempre Aham. conseguir trocar. É porque pra selecionar um assento tem que pagar mais, é isso? Para selecionar assento, sim, você tem que pagar mais. Não depende das companhias? O Ou quê? não? Se for Gol e Azul,
você consegue 48 horas selecionar assento. Se for Latam, eles fazem seu check-in e selecionam seu assento. Eles selecionam pra você. A Latam seleciona, exato. Entendi. Entendi o que você perguntou? Não, se você... Depende da da companhia. Depende da companhia. Depende da companhia, É. sim. Agora, qual que é a dica, então? Pra quem tem filho, e no seu caso, 4 é até bastante. vai Porque eu tenho enfrentar um amigo aí, uma prima aí. Você vai mandar o episódio ali pra ela, bem direto? A gente foi pra Disney, o Lucas Moura e a Lari, e, cara, as crianças estavam bem agitadas o voo inteiro. Eles chegaram, assim, exaustos. Eles falaram, cara, foi muito difícil essa viagem. Qual que é a sua dica aí? Como é que é? Ó, nos Estados Unidos é liberado melatonina, que é o hormônio ali do sono, é uma dose bem baixinha ali pra criança. Eu não é uma coisa que eu costumo fazer, mas às vezes até o médico meu falou, olha, acho que é meio miligrama, pode dar. Isso dá um soninho, né, prolongado, ou dá sono ali na hora que a criança não tem sono. Então, pra mim, É uma boa viagem dica. longa, melatonina. Hacks já, hein? Exato. Sim, exato. E às vezes acordar a criança mais cedo também, né? Exatamente. Então, se você já sabe a rotina da criança, você sabe que o voo vai ser às 10 horas da manhã, e geralmente esse horário é o horário que ele vai brincar, que ele tá agitado, então faz a rotina, adianta tudo pra sonecas dele ser às 10 da manhã. Então, acorda, sei lá, 4, 5 horas da manhã, pra ele estar com sono às 10 da manhã. Ele vai dormir. Quanto mais tempo dormindo, melhor no voo, né? Uhum. E levar Bob Good pra pintar, né? Bob Hoje em dia o Bob Good, brinquedinho, nem que se for tela, né? Eu não gosto muito de ficar dando tela, mas nessas horas tem o vídeo também, né? Sim. É que chega uma hora que a própria criança não aguenta cabine. mais nem a A galinha TVzinha. pintadinha. É muita energia, né, cara? É Imagina você muita ficar energia. 10 horas no avião. Exato. Nossa. O 9 negócio horas. é cansar eles muito. Geralmente antes de viagem eu canso, vai na piscina, vai. Cansa muito pra dormir o máximo de tempo. Essa viagem foi até que tranquila. Os meus 2 maiores são mais, né? Eles ficaram assistindo filme um atrás do outro. Até o meu de 6 anos eu fiquei impressionada, assim. Eles tinham uns 3, 4 filmes. Eu falei, assiste mais um que vai chegar. Daí assistiu, dava 1h30 e chegou, assim. Nem senti eles. Mas os 2 menores que eles foram mais difíceis, principalmente os de 2 anos, que quer ficar passeando no avião, às vezes, né, fala um pouco mais alto. Mas de chorar, assim, eu nunca passei perrengue de Dá uma dó, gritaria. né, cara? Você vê a criança Nossa. chorando assim, esperneando, você fala, cara, coitada da mãe, né? Que bom que vocês têm essa empatia, porque a maioria fica com raiva, Fica com né? raiva, né? Ainda mais quando é aquele voo de madrugada, né? Que o pessoal tá querendo dormir. Exato. E aí tem uma criança berrando, e você fala, caramba, eu tô muito Não, a gente cansado. fica com muita vergonha. Não tem que fazer. Não tem controle. Infelizmente foi uma falta de sorte a gente ter sentado próximo. E tem a questão Até que do estão ouvidinho atrás, tá também. Tem muita criança que chora e a mãe não sabe por conta do ouvido, que às vezes dói, dá dor de cabeça, dor de ouvido por conta da altitude. Tá. Então, uma dica legal também é levar um remedinho pro ouvido, uma dipirona, Sei. pra dorzinha, tá. assim, se eles tiverem algum desconforto. Legal. Todo o manual aí de É. dicas já 4, eu tenho uma experiência de 4. Agora imagina a minha amiga de 12, eu pego as dicas com ela, Verdade. né? Nossa, verdade. Vamos voltar nesse tema aqui. Vamos Sua voltar. amiga com 12. Cara, tem que chamar ela aqui. Tem que chamar, Conversar eles com são ela. incríveis, ela e o Carlos, é um casal demais. E vim com os 12 filhos. Não né? cabe nem Os nesse dois jato, os 12. Não dá, Tem não que ficar dá. assim, ó, nos lugares Meu Deus alternativos. do céu. É um atrás do outro, assim, 1 ano de diferença. Caraca. Ela tá grávida agora. Qual que é o nome dela? Eu sigo ela. Coração de mami. Coração de mano, tá? Sim. Coração de Que mami. E ela legal. tá em tudo quanto é podcast, tá? Ah, é? Que é um, né? É um fenômeno. né, É uma curiosidade, Nossa, assim. inusitado. Inusitado, todos os Eu dias. sigo ela, sabia. É demais, é muito Aham. legal. E os dois, assim, zen, uma paz. Nossa, eles têm. E eles viajam com muita as crianças? babá. Viajam. É legal. Aí tem que chamar mais adulto pra vir. Sim, tem que chamar. Não vou ficar dando muito spoiler pra vocês saberem as Ah, tá, histórias. é porque verdade. é legal eles contarem, Aham. mas sempre tem que Tá. ter mais, ou a babá, ou irmão, vó. E na hora de viajar também de carro, eles têm que ter um carro extra Um só ônibus. pra mala. Não, Nossa. um carro, uma carreta só pra mala. Caraca, Porque daí eles mano. viajam com A 2 logística. carros de E 7 Eles alugam uma lugares. van, um ônibus. Hoje não, mas eu acho que agora com o 13º vai precisar de uma van. Mas já Mas precisava, hoje, não? Hoje eles têm 2 carros de 7 lugares. Ah, tá. Ah, Mas tá. quando viaja, fica em 2, então, entendi. Com viagem daí dos 2 carros e mais o apoio do carro de malas. Meu Deus. Comigo, é um ano de depois- diferença de cada É um ano de diferença, um atrás do outro. Acho que o mais velho tem 13 anos. Caraca. 13, 14 anos. E... Deve ser umas festas de família, Não, né? eu quero trazer, eu quero perguntar o seguinte: quando é que fecha a fábrica? Exato. Não fecha. A hora que Eles parar são de vir. abertos à vida. É. Eu tô ligado. Não, eu conheço a história dela, eu conheço um pouquinho assim, mas. É muito cara, bonita, assim, ela Que falando. legal.
Bonito, é muito legal. É, gostaria. Nossa. Eu, se eu pudesse, teria também, mas Aham. meu marido não quer. Mas 4 também ele já foi. Tá sendo nada. Já é porra. ousar, porque Tá a partir deixando. do terceiro, ok, ainda você fica com um quarto de hotel, você tem um carro de 5 lugares, mas a partir do 4 tudo Ah, é muda. verdade. Nossa, Por é isso verdade. que 5, 6, porque daí agora a gente tem que alugar 2 quartos de hotel. Ah. Já muda. Pra vocês, Caramba. vocês já estão nesse A estágio. gente já né? tá, já. Depois do terceiro, você tem que é mudar de verdade, carro. tem Nosso que mudar de carro, a gente comprou um carro de 7 lugares. Porque né, o de Ah, 5 mas um lugares também não- agora cabe também, 7 lugares. 7 Sim, lugares. ainda cabe, mas Cabe não mais é. um, né? É. Então, Aí, ó, Não, então- fala lá pra Aí, ele ó. aí, pelo amor de Deus. Por favor, Mais convença um. aí, vocês estão lindos. Pelo amor de Deus. Caramba. Show. É. Legal. Depois eu conecto. É mais então. difícil, ó, fica a dica, mais difícil 1 do que 4, tá? Como assim? Ah, porque ele É mais se difícil. entretém. É, e a gente eles ficam muito em cima, e você fica muito tenso. Não, 2, 3, 4 é muito mais fácil do que 1. Então, Aí, vai. Nossa. Tá vendo, né? Vai Depois na- vocês tiverem você vai falar, é tão bom. Ah, deve ser maravilhoso mesmo. Nossa. É muito gostoso. né? Vocês separaram uma história de trip inusitada ou não? De famosos? Você parou uma minha. A Tem da sua? Ingrid Guimarães recentemente. Ah, a né, gente falou dela. disso. Nossa, verdade. Tem alguma atualização desse caso? Ela ganhou Não alguma vi. coisa ou não? Não vi. A American Eu vi Airlines, que eu acho alguma que coisa- tinha mandado uma mensagem pra ela meio que, tipo, pra conversar, né? Alguma coisa assim, mas não vi depois a atualização. Ah, tá. Da Ingrid Guimarães, não vi. E a sua trip inusitada? Qual que é, A minha, então? cara, só já foi um pouco aleatório o país que eu fui, né? Qual? Que foi pra Guatemala. Ninguém vai pra Ninguém vai pra Ah, mas Guatemala. eu imagino que deve ser bonito lá. Ô, lindo. Só me encontrei essa beleza toda. A beleza tá no... Foi errado, foi errado. É. olhar. Quem me conhece sabe que eu fico buscando passagens executivas pelo mundo de forma baratas. E aí eu encontrei uma passagem do Chile pra Guatemala. Falei assim, tem vontade de conhecer a Guatemala? Não, mas tá barato. Mas tá barato. Então eu falei assim, não conheci o Chile na época, eu falei assim, liguei pra alguns brothers e falei assim, vamos pra Guatemala? Um aceitou. Eu falei assim, beleza, bora. E aí eu nem conheci ele muito na época também. Calma, mas então você tava no Brasil, você teve que ir pro Chile. Aí eu fui Pra ir pra Guatemala. Exato. Aí eu arrumei uma passagem barata pra ir pro Chile. Aí depois do Chile, fiz uma escala no Chile e aí já fui pra Guatemala. Aí chegando lá na Guatemala, eu falei assim, primeiro eu comprei a passagem, depois eu falei assim, o que tem na Guatemala pra fazer? E aí eu descobri que tinha vulcões. Eu falei assim, eu não sou muito esse cara de aventura não, mas eu falei assim, mudei meu mood ali, ó, mudei a chave e falei assim, pô, vou conhecer alguns vulcões então, conhecer a melhor parte de Guatemala. A viagem, tudo tranquilo, o problema foi quando cheguei na Guatemala. Quando cheguei na Guatemala, detalhe, como fiz escala no Chile, fiz uma escala no Panamá também, e eu queria, esse meu brother topou ir comigo e falou assim, cara, a gente vai pra Guatemala, ele é mais estilo aventureiro assim do que eu. Ele falou assim, só que eu não vou querer ficar na cidade de Guatemala não, cara, eu quero ir lá pro interior mesmo, conhecer um dos lagos mais bonitos do mundo. Eu falei, porra, sério? Pô, bora. Cara, chegando lá, tipo, até o final, saindo de São Paulo, deu 30 horas de viagem, até o destino final, que era bem interior. A gente fez as escalas e aí chegando na cidade de Guatemala tinha que pegar tipo mais 5 horas de transporte. Quando a gente chegou lá, cara, o que eu fiz? Coloquei todo o meu dinheiro em aquele cartão internacional que todo mundo utiliza. Chegando Tipo lá, Wise ou não? tipo Wise, exato. Só que era o Western Union, Tá. que não tem cartão, né? Só que eu queria jogar pro Western Union pra sacar o dinheiro lá. Chegando lá, o que aconteceu? Não funcionava. Não conseguia achar uma Western Union. Eu falei, beleza, vou ter que usar meu cartão de crédito, vou ter que pagar IOF, tá ótimo. O pior foi quando a gente foi chegar no hotel, porque eu fiquei responsável das passagens, ele ficou responsável pela hospedagem. Ele me hospeda a gente, cara, num lugar, sinceridade. Eu nunca fiquei com tanto medo, assim, de verdade. Você tá em outro Você país. ficou no vulcão, mano? Irmão, Porque não, no se lugar quem dera fosse no Preferi. vulcão. Cracolândia, né? Cara, era tipo uma comunidade. Eu juro por Deus. Era tipo uma- Ativos, pô. Ele queria Meu irmão, a ele experiência queria- ali. Exato. Ele experiência queria- não, real. e ele é do Rio também. Eu falei assim, irmão, você tá de sacanagem. Cara, o teto assim não tinha nem esboço, tá ligado? Era tipo tijolo mesmo, você conseguia ver assim. Então, assim, cara, banheiro compartilhado. Eu falei, irmão, o que você fez com a gente? Olha Cara, o pelo amor de Deus. Estãozinho. Não, cara, olha a avaliação. Cara, realmente a avaliação do. Não tinha tanta avaliação no Booking, só que não tava uma avaliação tão ruim. Falou que a localização era muito boa. Eu falei, porra, beleza. E aí, primeira noite, a gente já chegou tarde e tal. Conseguimos, entre aspas, dormir assim de forma leve. Aí conhecemos lá, porra, o grande lago que ele queria conhecer, que era o lago talvez um dos mais bonitos. Porra, nada demais, meu irmão. Você pode ir na Baía de Guanabara, que é mais bonito do lado. Vai pro Rio, sei lá. E aí, meu grande perrengue foi exatamente uma viagem pra Guatemala. E, seriedade, eu não recomendo ninguém aí. Porque não tem porra nenhuma pra fazer. A não ser que você isso, goste mano? muito de vulcão. Que porque eu, isso? Você não falou que você chorou no vulcão? Foi um negócio eu assim? achei emocionante subir ali no vulcão, mas foi
Pô, fiquei 5 dias na Guatemala, foi um momento de talvez 30 minutos, foi emocionante. Porra. não recomendo a ninguém. Até se colocar na balança ali, não valeu a pena, jamais, né? Tá? Jamais, vulcão. Então, às vezes vale a pena, né? Não sei, dizem que é uma coisa surreal essa escalada até o vulcão, quando você chega lá no topo. Eu tava vendo, sabe? Depois o Júnior Lima, sabe, da Sandy? Sei, sim. E a esposa dele, eles acabaram de fazer uma viagem pro Atacama. E foram em vulcões ali. Eles fizeram essa trilha. E quando eles chegaram lá, ela chorava tanto. Eles todos choravam. Ela falou que é uma coisa assim, surreal. Caraca. Um negócio muito emocionante. Mas você chorou também, irmão? Não, eu fiquei então, emocionado, mas falar uma coisa. A viagem do Júnior Lima, né, da Sandy aí, não deve ter sido uma viagem low cost, né? Então ele consegue ter um momento. Ele foi de helicóptero, tá ligado? Eu tinha tanta preocupação sim. ali em volta de no mim. meio do caminho tinha um banquete. Igual aqui, com pão seco, pão puma. Um amassado ali. Tinha o café da tarde, no pôr do sol, no meio do Hum. deserto. Eu tenho curiosidade. Acho que vulcão eu nunca visitei. Eu já fui, eu partilho um pouco dessa emoção, é muito bonito, realmente. É que na que eu fui, a vista lá no final não era, imagino, ali no centro da lava e tudo, né? Mas nem pode, né? Eu acho que tem alguns, se eu não me engano, ali no Caribe, tem alguns que é assim, mano. Sabe, Eu tenho um amigo que ele já foi, viu lava e tudo. Só que esse que eu fui, ele era a parte do vulcão, ele era adormecido, óbvio, fazia toda a trilha dentro. Só que o ponto final era um pouquinho acima, assim, era uma altitude bem alta que você conseguia ficar, tipo assim, acima das nuvens. Então você via o sol, era muito bonito, assim. Eu acho que eu vi. Foi no Havaí ou não? Foi no Havaí. Nossa, não, animal. é Essa animal foto esse sua. lugar. Essa foto sua ficou muito top. E o animal. percurso também, essa coisa de superar, né? Você, Sim. altitude, Isso eu conseguir tive. chegar lá, deve ser muito legal, né? Eu tive um dos maiores medos, porque quando a gente não foi com um guia lá, né, de fato, só que aí o cara que já tinha ido umas 2 vezes, ele falou, você meio que tem um limite pra fazer o percurso, porque, tipo, se passa a noite, é tipo menos 20, menos 30 graus lá. Nossa. No Havaí? É, lá também. Caramba. Dentro do vulcão, assim, que era, tipo, uma temperatura lá meio que anormal. Sim. Aí eu falei, caraca, tipo, dá pra morrer aqui, sei lá. Não, tem que Se ir com não guia, pô. passar Vai fazer um- igual Você não tinha Pablo guia? Você foi Marçal. sem que vai- guia. Pablo Subir a Marçal colina subir lá. lá sozinho. Tem que ir com Sem guia guia, mesmo? pô. Sim. Cara, não. Não, eu aí não. e 3 amigos. Não, aí não. Não, tem que ir com guia. Eu fui pro Peru. Juro. Sim. Peru também, muita trilha, cara. Umas de quase 5 mil metros de altitude. Você tem que mastigar a folha de coca. Nossa. Mas uma das melhores viagens que eu fiz, cara. Muito legal. As vistas, você vê a Cordilheira dos Andes, assim, é inacreditável. Mas, assim, é cansativo. E com guia. Alguns sem guia. Aí, ó, viu? Mas era né? fácil. A sem guia era fácil. E até eu lembro que eu perguntei pra guia assim. Aí estava indo, né, no sentido do vulcão. Perguntei pra ela assim: tem como saber se vai entrar em erupção, alguma coisa assim? Ela falou: não, pode entrar em qualquer momento. Não existe alguma coisa assim lá. Não, acho que ela Tipo terremoto que dá pra prever. Se bem que Exato. é Então alguns ela falou assim, segundos, cara, né, que não mas- tinha como. Ou eu não entendi o espanhol dela, ela não entendeu o meu. Ela falou assim, que não tinha. Ela falou assim, pô, aí a gente tá indo em direção dele, pode acontecer qualquer momento. Eu falei assim, pode ser qualquer momento. Caralho, Isso beleza. que é emoção também. É, né? Pô, é, saber que Eu é prefiro ir lá pro aventura. Caribe, ficar lá no All Inclusive. Em Cuba lá, né? Não, Cuba foi outro perrengue também. E numa viagem aqui do nosso jato, nada melhor do que o nosso novo patrocinador aqui é Philip Mead com o seu hidromel. É a bebida alcoólica mais antiga do mundo, sabia? Nossa. Hidromel. Não, e eu fiquei sabendo que ela é a bebida dos deuses também, uma das primeiras bebidas já registradas na história da humanidade. Que isso? Milenar. Nossa, milenar. não, eu fiquei sabendo, inclusive, ainda que é a bebida feita pelos vikings, que eles tomavam. Eles bebiam muito isso aqui, né? Ficou Exatamente. famoso por conta dos vikings. Hidromel. Isso exato. aqui é uma fermentação. E até os machadinhos aqui, você viu, né? Então, ó, é uma fermentação de mel com água, tá? E é usado mel real de abelhas, não é artificial, não, tá? Isso aqui é muito bom. Então, ó, QR Code na tela, você tem o cupom TRIPMID, que você vai ter 10% de desconto, Nossa, tá bom? topíssimo. E se beber, não dirija. E, por favor, apreciem com moderação. É isso aí. É, boa. Ó, e pra até finalizar o nosso voo, eu peguei aqui um jogo, uma dinâmica pra gente. Bom. Dinâmicas de viagem, tá? O jogo vocês conhecem, é 2 verdades, uma mentira. Vou ler 3 histórias, uma delas é mentira, vocês têm que tentar acertar qual que é a mentirosa, Tá bom. tá? Boa. E é histórias de viagem, tá? Histórias reais. História número 1. Mauro Prosperi, ex-policial italiano, se perdeu no deserto do Saara durante uma ultramaratona. Sobreviveu bebendo a própria urina e comendo morcegos até ser resgatado por nômades. Essa história é 1. Tem História- morcego no Saara já? Tá História 2. Sophie Bertrand, mochileira francesa, sobreviveu a uma avalanche do Nepal em 2014 e caminhou até um vilarejo isolado onde foi resgatada por monges tibetanos. História 3.
Yossi Ginsberg, israelense, se perdeu na floresta amazônica da Bolívia em 1981 e sobreviveu por 3 semanas comendo frutas e evitando predadores. Como é que é o último? Esse israelense se perdeu na floresta amazônica da Bolívia e sobreviveu por 3 semanas comendo frutas e evitando predadores. Predadores. Temos, então, o ex-policial italiano Do que se perdeu no Saara, Saara, Aham. sobreviveu bebendo a própria urina e comendo morcegos. Tem o período? Por quanto tempo? Nossa. Esse é mais exótico. Não, essa não parece tem verdade. tempo aqui. Porque tem que escolher qual que é a verdadeira. Qual que é a falsa? Qual é Tem a 2 falsa? verdadeiras Qual é a Tem duas. e uma falsa. E aí a B é mochileira francesa que sobreviveu a uma avalanche no Nepal e caminhou até um vilarejo isolado, onde foi resgatada por monges tibetanos. Essa é a que pra mim mais faz sentido. E a terceira também. Tá. O terceiro do. É a terceira, eu tô O israelense que se comendo perdeu na fruta Amazônia. por É. 3 semanas, né? Fugindo de predador. Então, fugiu. mas a primeira tá tão a mais que tá com cara de ser verdade, entendeu? Porque ela tá muito tá É. destoando muito. Tá muito É. bom pra ser A sua lógica é tão absurda que é verdade, é isso? Exato, tem que ser Confie. uma história boa. E aí, Caramba. votação, você. Qual você vota que era a falsa? Eu acho que é a primeira, né? Eu não sei se de fato tem ali a parte do morcego no Saara. Então você acha que o deserto do Saara, que o cara que urinou e bebeu a própria urina e comeu morcego, É. você acha que é Pra falso? caçar morcego deve ser muito difícil também, né? Pelo amor de Deus. É, mano. Não. O cara é o Batman. Mas eu vou na B. Avalanche do Nepal é mentira. Oxi! É. São diferentes. Você acha que a também do Saara, Saara. é mentira? É. E temos 1 ponto pro Igor! Ah, não é possível Eu isso. conheço todas as histórias. Era eu que caçava os morcegos. Cara, então é verdade. O cara sobreviveu bebendo a própria urina e comendo Caramba. morcegos até ser resgatado por nômades no deserto do Saara. Nossa. E também é verdade que o israelense se perdeu na floresta amazônica da Bolívia e sobreviveu por 3 semanas, cara. Quase 1 mês comendo fruta e evitando predadores. Imagina quase 1 mês na floresta amazônica, mano. Comendo Foi essa fruta. amazônica, é verdade. Se fosse você só comendo manga, você ia adorar. Ô, aí eu tô no hotel, pô. 5 estrelas. Mas é verdade, cara. Verdade. Caramba, imagina. Avalanche- Acho que a pior de todas aqui é do Saara, né? Imagina ter que beber a tem própria urina, cara. Nossa. Mas tem o que tava errado na segunda aí? Poxa, Isa. a É, gente foi mentira. Na Não, primeira erramos que era. feio. Nossa, você imaginava, o É. morcego no Saara. Exato. Eu tô Ó. pensando se tem realmente avalanche no Nepal agora. Ah, deve não, pode ter, né, pô? Não, sei lá. Próximo aqui. Hum. Juliane, cancelar o nome dela aqui, sobreviveu à queda de um avião na Amazônia peruana em 1971 e caminhou por 11 dias até ser resgatada. Essa é a primeira história. Uhum. A segunda, Lucas Henshaw, canadense, atravessou a Groenlândia de bicicleta e foi atacado por um urso polar, se escondendo por 18 horas em um buraco no gelo. Caraca, só as C. condições adversas. Beck Weather sobreviveu à tempestade mortal no Everest em 1996, mesmo sendo dado como morto, e desceu quase cego por congelamento. Caramba, então. Tá. A primeira é a queda de um avião na Amazônia, Beleza. e ela caminhou por 11 dias até ser resgatada. Aham. Depois temos o canadense Urso que polar. atravessou a Groenlândia de bicicleta, foi atacado por um urso polar, se escondeu por 18 horas. E o Beck aqui, Weather, sobreviveu à tempestade mortal no Everest e mesmo sendo dado como morto, desceu quase cego Tá. por congelamento. E aí? Se a tempestade é mortal, pô, como é que diz? Isso Boa. Ah. Mortal, porém não fatal. vendo? Nossa. Olha, eu já tenho. Não, pra mim, a primeira e a terceira, elas estão beirando muito o absurdo ali. O cara desceu o Everest aí cego, pô. O que é Não. isso? E o cara que vai atravessar a Groenlândia de bicicleta, irmão? E o urso, e o cara vai Exato. ficar 18 horas Horas. no gelo. Então, todas Sem são morrer. muito... O Titanic ficou Não, menos de morrer. atravessar até dá, que tem os caras doidos de maratona lá, né? É, essa acho que até vai. Mas Só de que- bicicleta, irmão? Como é que você vai andar de bicicleta em cima do gelo? Vai, filho. Um ano e pouco. Pra mim é B. Aí ele achou um buraco lá e se escondeu, Pra mim- é. Porque pra mim ia é ser B. atacado. Pra mim é B. Só que a primeira, a mulher sobreviveu ao acidente e ainda andou por 11 dias. É, Quero às do vezes- avião. isso? Às vezes ela ficou bem, só teve um arranhão. E foi, Aviãozinho planou e já era. A primeira pra mim é falsa. Inclusive, eu vi um vídeo hoje Dessa mulher. dois piloto e copiloto, deu pane, eles planaram ali no O helicóptero. no helicóptero, você viu? No oceano, eu No vi, cara, no oceano, meio do muito oceano. Ele joga boia, assim, muito legal essa imagem. Helicóptero? Helicóptero, Helicóptero. cara. E boia? Helicóptero? Tá, flutua. Flutua. Dá uma flutuadinha. Eu não sabia também. que É, eu também não sabia, não. Só que se vê uma onda ali e começa a entrar água, deve entendi. ter. Aí o cara jogou aquele bote e abriu no oceano. Mas, cara. Você viu a calma dos caras? Os caras assim, como se nada tivesse acontecendo. Cara, imagina Eu você tá no meio do oceano, seu oceano. helicóptero, você tá lá, flutuando no meio do helicóptero. No helicóptero, Eu já no meio do morri oceano. de ataque cardíaco antes de pousar na água. Os caras assim, ó, vamos abrir o bote. É. Vamos Sim, curtir mó aqui o classe, horizonte. Caralho, esse é Foi- preparo, realmente. É.
Pra mim é B. Nossa, Você acha que é B mas do B, esses pra mim é dois. B. bicicleta? B. Primeiro de bicicleta? Zona do bicicleta. Ah, só eu tô diferente aqui, eu vou ter que acertar, né, mano? Então vai. Eu vou na primeira, Na. do avião. Ponto pro Igor e pra Takaki. É isso aí. Exatamente. É. Leia aqui dos nossos jogos. A opção Sempre que o Luiz falar. você Não vai fala. ao contrário que Não É é. verdade. Não Exato. sabia, você devia ter falado antes, né? A primeira eu fui com você. O Luizito é bom mesmo. Próximo. ao inverso, né? Próximo. Ó. Dmitry Ivanov sobreviveu a um acidente de trem na Sibéria em 2005 e caminhou 100 km em menos 30 até chegar no abrigo. É sempre assim, né? Sobreviveu e andou 2 meses. Né? 2 meses. Caramba, 100 km. B. Yossi Ginsberg sobreviveu por 3 semanas perdido na floresta amazônica, vivendo de frutas e evitando predadores. Oh, tem outro aqui? Ou será que é o mesmo? Eu acho que é outro. Tammy Oldham ficou 41 dias à deriva no Pacífico, no oceano, após seu barco ser atingido por um furacão navegando até o Havaí. Então E aí, temos- Luizito? Só pra eu saber qual que eu vou eliminar. Você falou, eu vou eliminar. Então temos um cara que sobreviveu a um acidente de trem na Sibéria Aham. e caminhou 100 km no menos 30. Temos uma pessoa que sobreviveu 3 semanas perdido na floresta amazônica. E temos um cara que ficou 41 dias à deriva no oceano após o barco ser atingido por um furacão navegando até o Havaí. Sobreviver a menos 30, impossível. Menos 30, não. Impossível. Menos 30. Mas se ele tivesse com roupa, preparado com uma roupa, Mesmo né? assim, É 100 menos quilômetros. 30, nem o é. Titanic e tal. Eu sou fissurado. Titanic. Cabia o Jack na porta ou não? É Ai, nova. tudo é referência ao Titanic. É verdade. Não tem como, nem o Titanic tava Você menos acha que é a 30. primeira, então? Eu já Acho morei que no essa é a menos, primeira. no menos 30 e menos 40. Titanic não tava No menos 30? 40, você não pode nem ficar, tipo, 10 minutos fora de casa. No menos 30, dependendo da roupa, você consegue ficar um tempo fora. Um tempo, Não, tipo, você consegue ficar umas horas, tal. mas não 100 dias. 100 km. 100 quilômetros. Entendi. E aí, Luizito? Ah, vocês estão me induzindo aí nessa. Essa aí é totalmente falsa, óbvio. velho. Ah, então a primeira você vai falar. Vou mudar então. Então, eu vou na do... Não, ó, por já ver a cidade das outras histórias que a gente viu. A do cara da Amazônia, aí essa aí já aconteceu. Essa aí aconteceu. Aham. Lá a primeira vez que você falou do jogo é a mesma história. Eu vou nessa então, já que o Luizito tem todo certeza. Eu vou na da Amazônia, Você acha que essa é falsa? eu acho. Você? Ah. Ah, eu não quero, né? Aí o Ricardo. Ah, já falou, já falou. É, Já é falou. o primeiro. É a primeira? É. A primeira, Luizito! Finalmente o Luizito acertou uma, hein, cara. Caraca, Não, tô foi melhorando engraçado por ela, agora. porque É, ela trouxe viu? uma base É. científica aqui pra ele. É Exato. verdade, É. essa boa. Era Call me. a última aqui, ó, pra fechar. Aaron Halston ficou com o braço preso por uma rocha em um canyon, lá em Utah, e teve que amputá-lo com um canivete para sobreviver. Jogos mortais o negócio. Legal. Laura Pena, enfermeira americana, sobreviveu 6 dias no deserto do Atacama após seu carro quebrar, vivendo de insetos e condensação. Tammy Oldham navegou sozinha até o Havaí após perder seu noivo em um furacão no Pacífico. Ela navegou sozinha até o Havaí após perder o noivo. Sem, No É, furacão da do sem da celu- onde, sem especificamente? celular, sem nada. Como que ela foi Essa até- última tá estranha, hein? Não tá falando da onde, só tenho isso. Então a gente tem o cara que ficou com o braço preso por uma rocha, teve que amputar o braço Nos Com Jogos canivete. Mortais aí, né? para sobreviver. Não, essa história até faz sentido. Faz. Porque ele ficou Canivete. preso. Agora do canivete forçou, mano. Laura Pena, enfermeira americana, sobreviveu 6 dias no deserto do Atacama após o carro quebrar, vivendo de insetos, E condensação. condensação. É transformando o líquido do estado gasoso por líquido. Do carro, sei lá. Ah. Tammy Oldham navegou sozinha até o Havaí após perder seu noivo em um furacão no Pacífico. Largou ele? Perdeu, né? Um furacão. Não sei se perdeu de faleceu ou Foi. de... Foi pra cima? Não sei. Foi de arrasto? Ou talvez faleceu, né? Ah, tá. E aí? Pô, essa do braço é pesada, hein? Canivete, né, mano? Eu já tô aqui. Mano, tem que ser o canivete, né? Eu já tô tendo calafrios Nossa, aqui. e o osso? O osso. Ficou só o ossinho pra fora. Eu já ia desmaiar, mano. Já morri, já. Luiz só desmaia. É. Nossa, inclusive, eu acho que era um bom tema agora pro sexo todo do desmaio. Vamos contar o que aconteceu com você. Não, é. Não, vai. Não, tem que ficar escolhe. pra uma próxima. É, A do Havaí tá muito estranha. da mulher O que cara navegou virou sozinha. um capitão aí, sabe todos os Mulher, cardeais aí, tudo. Navegou E sozinha. não sabe da onde tá saindo. Pode estar saindo em qualquer lugar do Pacífico, pô.
Pra mim, o moleque viveu de insetos e de condensação. Tu acha que essa é falso? Eu vou na do Havaí. Da mulher do Havaí. Do Havaí. É? Uma sociedade machista que acha que a mulher não consegue navegar sozinha até o Havaí. E é verdadeiro! Para! O Igão está certo! Ué, tinha que acertar, é falso, pô. Qual que era? A mulher que sobreviveu... 6 dias no deserto do insetos e Atacama. condensação. 6 dias. Caramba, então a Tammy Oldham realmente navegou sozinha até o Havaí após perder seu noivo em um furacão no Pacífico. Agora, como que ela fez isso? Não sei. E o cara que cortou o braço com canivete, esse mano. é o E esse melhor. virou filme, parece. Então, Que ele ficou com o braço preso no cânion. Eu já vi uma É, história os Jogos assim, já. Mortais, velho. Tá louco. Não, tá doido. É isso, eu acho que pra esse episódio de trip inusitada tá bom, né? Tem mais alguma trip inusitada que vocês têm que contar? Não, mais um alerta que eu lembrei. Ah, o alerta, exato. Depois de tudo isso que aconteceu, a gente chegou no Brasil, Uhum. chegamos em casa, fomos abrir as malas. Aí a mala de mão, era uma mala nova, a gente comprou uma mala nova de mão lá. Meu marido abriu e não era a nossa mala. Mentira. Era uma mala com outras coisas. Nossa, pra coroar, E a né? gente descobriu que outra pessoa, né, devia, sei lá, aquelas malas de promoção, era idêntica. Nossa. Então, daí, as malas foram trocadas. Então, daí a gente tava com um monte de coisa bacana, legal. Assim, Tinha na mala deles? Na mala do cara, coitado, tinha coisa de criança. Ah, não, no seu tinha coisa Na minha bacana. tinha coisa legal, Nossa, e aí? tá. Devolveram? Daí a gente então, daí sorte a gente colocou o AirTag. Então, coloquem AirTag, rastreador, em todas as malas. A gente Caraca. usa AirTag nas crianças, no reloginho, pra quando a gente sai, vai em shopping, local público. E a gente tava daí só com 2 ou 3 com bateria. Aí ele colocou em algumas malas. E ele colocou exatamente nessa. Ainda bem, porque daí ele viu que ainda tava no aeroporto. A gente chegou em casa, ele viu que não era nossa, daí já viu pela AirTag que ainda tava no aeroporto, foi até lá, devolveu a mala do cara. Sim. Na pessoa, a gente encontrou a etiqueta da mala e viu o nome e sobrenome. A gente tentou falar no Instagram da mulher Ah, dele. tinha então uma etiqueta com nome e Tinha sobrenome? etiqueta, mas era uma etiqueta de bagagem, sabe? Com QR Code. Ah, Aquele sei, aquela de voo mesmo, de ticket. voo. Ah, sim. Tinha lá e a gente viu pelo sobrenome. A gente tentou entrar em contato e tal. A gente não teve resposta pra falar direto, vamos ter que deixar lá no aeroporto. Claro. E a gente foi lá e devolveu e pegamos a nossa mala de volta, né? Então, mas aí eu não sei se a pessoa foi, inclusive se a pessoa estiver assistindo, né? Sua mala que é de mão, a mala da Tommy, que tinha, né, um monte de coisas. Se você tiver perdido, ficou lá no aeroporto, então. Imagina, foi você que perdeu, eu adorei essa blusa que Tá. Não, e era um monte de coisa legal, assim, Será que coitado, ela, cara. por exemplo, ela viu que a mala dela não tava... Ela viu a sua mala, que ela talvez tenha identificado que era uma mala parecida com a dela, e falou assim, minha mala não tá aqui. Eram idênticas. Sim, sim, Então aí por isso- cada um pegou errada. De vez em quando ela nem pegou, né? Porque ela deixou a mala lá e foi embora. Então, eu Uhum. acho, exatamente, eu acho Aham, que ela isso deve percebeu acontecer. que não era e devia ter algum... Mas foi na mesma viagem? Foi na mesma viagem, Nossa, que mesmo uruçanga voo. também. É, que- foi ali na... Foi Zica? traumatizar de É. vez, hein? Nossa, fechou com chave de Por isso tem que botar aquelas etiquetinhas tudo. plástico. Lembra? Tem que amarrar lenço, neon, essas Aham, coisas. eu Por sempre isso coloco tem as que- cordinhas, fitinhas. A nossa, como era uma mala nova, a gente não colocou nada. A gente nunca Sim. imaginou que ia ter uma idêntica. Cara, e é sempre uma tensão, né? Esperando chegar a mala. Nossa, Você fala, cara, muito será que é só É, a minha vai que não chegar. vai vir? Veio de todo mundo, a minha não chega. Com coisas mais caras. Tudo se comprou nos Estados Unidos, aquela mala que demora pra caralho. Exato. É uma tristeza, né? Uhum. Bom, então fica o aviso pra você, se você já teve algum item seu que sumiu aí, talvez no raio-x quando estava numa viagem nos Estados Unidos, ou se a sua mala foi extraviada, às vezes ainda tá perdida na casa de alguém, fica a dica aí. E é isso, para histórias inusitadas de hoje, acho que tá bom, né? Tá Nossa, ótimo. é isso. Aprendeu Sim. muita coisa. Obrigado né, pela com esse sua comentário. história. Obrigada, a não ser que pela- você queira falar de filhos, Matheus. Ah, sim. É isso aí, o Igão vai ter filho, né, Igão? Agora? A gente, né? Sai fora. Um casal aqui. Temos um É isso, gente. Obrigado, viu? Até a Obrigado, próxima Igor. trip inusitada. Valeu. E se você curtiu essa nossa trip inusitada, tem outra trip pra você assistir aqui também.